Seja bem-vindo, aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai continuar a falar sobre as regras dos sinais. É importante que você tenha assistido o primeiro vídeo. Aqui a gente vai falar de multiplicação e divisão, e lá nós falamos da adição e da subtração. É muito importante lembrar que são regras diferentes. Não adianta tentar usar uma regra nessa situação, tá? Então, agora nós vamos para a regra da multiplicação e da divisão. E aí é que vem aquelas regrinhas, ó. Mais vezes mais, positivo com positivo, positivo. Mais vezes menos, negativo. Vou colocar assim, ó, menos vezes menos, positivo. Mais vezes menos, negativo. E menos vezes mais, negativo também. Vou colocar uns exemplos aqui para a gente entender melhor. Exemplo simples, ó, só para você entender o conceito. Mais 2 vezes mais 4. Se são ambos positivos, o resultado é mais 8. Mais 5 vezes menos 3. Se um é positivo e o outro negativo, o resultado fica negativo. Mais com menos dá menos, aquela máxima, né? Se eu tenho dois negativos, 5 vezes 8, 40. E o menos com menos dá mais. E por último, um positivo e outro negativo. 3 vezes 7 dá 21, mais com menos dá menos. Grava assim, ó, que eu acho que fica bem mais fácil de você entender. Sinais iguais. O resultado é positivo. Sinais diferentes. O resultado é negativo. E aí você pode estar se perguntando, mas Eleonora, por que que os sinais iguais dá mais e os sinais diferentes dá menos? Aqui na multiplicação e na divisão, eu gosto de pensar do mesmo jeito que a gente pensou lá na adição. Se a gente pensar como segmento, como reta, eu gosto de pensar o mais como manter a direção. E eu gosto de pensar o menos como mudar a direção. Como assim, Eleonora? Como que você tá, o que que você está querendo dizer com isso? Deixa eu só corrigir o meu manter aqui. O que que você está querendo dizer com isso? Quando eu faço aqui, ó, mais 2 vezes mais 4, é como se eu estivesse pensando assim, o positivo eu vou pegar para lá, mais 2 vezes mais 4, eu estou mantendo a direção, por isso que fica 8. Mas se eu pego, por exemplo, o mais 5 vezes menos 3, o que que eu quero que você lembre? Na multiplicação, e serve também na divisão, qual que vai ser a nossa ideia? O mais 5, a direção do 5 seria para lá. Quando eu coloco menos, o menos quer dizer que eu estou mudando a direção. Então, eu ia ficar numa direção de sentido positivo e eu coloquei o menos para mudar a direção. Então, 5 vezes 3, 15. Agora, veja o que acontece quando eu pego os dois negativos. Menos 5 vezes menos 8. A gente faz 5 vezes 8, 40. Seria menos 40. Direção, ó, sentido para a esquerda. Porém, quando eu multiplico por menos, eu estou trocando a direção. O menos significa isso. Eu vou mudar o sentido. Antes eu estava da esquerda para a direita, agora eu vou ficar da direita para a esquerda. Eu fico ali com ele positivo. É isso que a gente tem que pensar. O menos mantém a direção, o menos muda a direção e o mais mantém a direção. Se você lembra disso, você lembra dessa regrinha aqui, você entende por que que o mais com menos dá menos. Porque a gente está trocando direções. Uma era positiva, quando eu multiplico por negativo, eu estou trocando. Mesma coisa, menos e mais. Tá? Se eu tenho uma negativa, se eu já comecei na negativa, quando eu multiplico por mais, eu mantenho na negativa,
pensando em positivo ou negativo dessa maneira. Positivo na direita, negativo na esquerda. Mais e mais, eu só estou mantendo, era positivo, mantém negativo. E aqui, ó, menos era para a esquerda, quando eu mudei a direção, foi para a direita. O resultado é positivo. Se você lembra disso, parece uma regrinha boba, mas te ajuda muito. E essas mesmas regras, vou colocar uns exemplos aqui, vale para divisão. Vamos ver, ó. Vou fazer uns exemplos simples, mas que ajudam a gente a entender. Vamos aqui primeiro sinais iguais. Ó, eu estou mantendo o sinal. Eu faço o cálculo, 20 dividido por 2, 10. Mas, ó, positivo com positivo. Eu gosto mais dessa regra. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Mas se você pensar na posição, ó, eu estou mantendo o sentido. Se eu estou mantendo o sentido, mais. Aqui, ó, eu tinha menos. Então, é como se eu tivesse para cá, ó, menos 50. Estou dividindo por 10. 50 dividido por 10, 5. Porém, eu estou trocando o sinal. Se eu estou trocando o sinal, estou mudando a direção. Resultado positivo. Sinais iguais, positivos. E sinais diferentes? Vou fazer um menos 8 dividido por 4 e um menos 30 dividido mais 30 dividido por menos 6. Só exemplo simples, mas para você pegar a ideia. Ó, você pode pensar sinais diferentes menos, ou você pode assim, ó, comecei com menos e veio o mais. O mais significa que eu mantenho a direção. Então, menos 2. Comecei com mais e veio o menos. O menos significa que eu troco a direção. 30 dividido por 6, 5. Então, temos aqui, ó, sinais iguais, positivo. Eu gosto sempre dos resuminhos com as minhas próprias palavras. Sinais diferentes, negativo. O que você achar melhor, o que você achar mais fácil. Sinais diferentes, negativo. Eu gosto desse resuminho que me ajuda muito. Importante agora praticar isso. Lembrar que quem manda, ó, é a minha operação. A divisão e a multiplicação, a regra é a mesma. Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Mesma regra, mesma regra. Soma e subtração é aquela regra que eu falo que é a regra do dinheiro. Sinais iguais, soma, repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior em módulo. Sempre importante ver isso, não misturar as regras. Professor, como que eu gravo isso? Praticando, fazendo muitos exercícios. Paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.